Lendo em voz alta. Obra A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. A salvação vem dos judeus. Os irmãos de Jerusalém. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas dispersas pelo império um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo em que 3 séculos Roma refundira segundo seus princípios. Tudo nesse império dava uma impressão de ordem estabelecida. É verdade que, tendo-se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinha edificado 12 luxuosas casas de campo destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o já mais que septuagenário imperador despendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de vilezas e delações, olhava ansiosamente para aquela ilha, onde não lhe chegavam senão sentenças de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não punham em risco o equilíbrio do Estado. A capital continuava calma, as províncias mantinham-se perfeitamente submissas, e tanto em terra como no mar, o comércio prosperava maravilhosamente. Lendo em voz alta. Também na Palestina, a menor das regiões do Império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reiniciava a ordem de Jerusalém, reinava a ordem em Jerusalém sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceito voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia 5 séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias, conforme aos preceitos rígidos da Torá. Sob a vigilância eterna do Sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia, contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida, e que a asa do pássaro levava aos 4 cantos do mundo, havia de abalar violentamente esse mesmo mundo? E que, em menos de 400 anos, surgiria aos olhos de todo o império como a revelação da verdade. Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos átrios sagrados ou pelas tortuosas ruelas da Cidade Santa, nada notaria neles que os distinguissem dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sobre o pórtico de Salomão, ou recitando todos os dias as piedosas ladainhas
das 12 bênçãos, ao nascer do sol e a hora nona, guardando o sábado e todas as prescrições rituais, o jejum até 2 vezes por semana, segundo o costume ancestral dos fariseus. Não pertenciam às classes dirigentes, aos príncipes dos sacerdotes ou aos anciãos do povo. Apenas algumas poucas personalidades de destaque, como Nicodemos, mantinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, amhares, daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e também olhava com desprezo. Muitos deles eram de origem galileia, o que logo se notava pelo sotaque. Mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas em terras dos infiéis, do Ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia. Encontravam-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama. Era comum reunir-se à parte para realizar certas cerimônias que, embora ainda judaicas na aparência, tinham para eles um novo significado. Assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum, no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia. Inicialmente, haviam denominado discípulos, lendo em voz alta, porque tinham tido um mestre, um fundador, mas depois pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selavam o seu acordo mútuo, e daí em diante passaram a chamar-se irmãos. Mas não formavam uma seita como tantas outras que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus, que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com o andar conscienciosamente grave. Nem passavam o tempo discutindo sobre os 1001 preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo, como esses agrupamentos de essênios nas solidões do Mar Morto. Tinham instalado verdadeiras formações conventuais, multiplicavam os jejuns, renunciavam às mulheres e, vestidos de linho branco, se tornavam vegetarianos. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou, como a lei assim também autorizava, desde que houvesse um mínimo de 10 fiéis. Assim o tinham feito muitos núcleos judaicos vindo das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do templo, gostavam de orar a Deus junto com os seus compatriotas. Não eram gente que procurasse isolar-se ou recluir-se. Pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos e os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas
a unir-se ao seu pequeno grupo. Se se quisesse enquadrar esses homens numa das correntes religiosas estabelecidas, a única que, a largos traços, lhe conviria seria a dos pobres de Israel, os anauíns, que, escandalizados com o luxo da casta sacerdotal e demasiado iletrados para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humilde zelo contra tudo o que lhe parecia mal no povo eleito, e que não tinham outra regra de vida senão aquela cuja fórmula perfeita lhes fora dada pelo Salmo. Feliz aquele que teme Javé e que segue as suas pisadas. Lendo em voz alta.